everyone! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês do sexto ano. Você já se preparou? Já organizou o seu material? Então corre lá, pega seu caderno, pega seu livro, o seu dicionário, que é bem importante estar aí do seu lado. E vamos iniciar. Vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos localizar informações explícitas e específicas em textos descritivos em língua inglesa. Mas, teacher, o que é isso? Nós vamos então buscar informações, aquilo que está escrito lá no nosso texto, que são importantes para que a gente compreenda toda a leitura do texto, ok? Só que nós vamos fazer isso em língua inglesa. Então, quando você também estiver lendo um texto em português, é sempre importante você buscar as informações que estão implícitas, aquilo que a gente compreende, mas não está escrito, e também as explícitas, que são aquelas que realmente estão escritas no texto, certo? Então, me acompanhe. Nós vamos falar sobre os tipos de moradia que variam bastante aí no mundo todo, né? E você tem alguma curiosidade para saber como que vivem os jovens e as crianças de outras regiões e países? Você já pensou sobre isso? Ou você acha que todo mundo vive como nós aqui no Brasil? Pensa aí, acho que não, né? É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Vamos descobrir juntos? Nós vamos ler alguns textos que vai, então, identificar outros adolescentes, outros jovens aí do mundo e vai contar um pouquinho como eles vivem ou onde eles vivem, certo? Antes, então, da leitura dos textos desta aula, é importante lembrar que para inferir o significado de palavras desconhecidas, nós devemos observar o contexto em que elas são usadas. Então, mesmo que seja em língua inglesa, é importante a gente observar o todo. E muitas palavras desses textos vocês já conhecem. Os membros da família, partes da casa, e aí nós vamos começar a colocar um novo vocabulário. Mas não se preocupe que a teacher vai estar junto com vocês orientando. Portanto, prestem bastante atenção. Vamos iniciar? Nós temos então um primeiro texto. Observe aqui, nós temos uma adolescente, né, uma criança e algum cômodo da casa dela. A teacher vai fazer a leitura. Tente ver se você compreende onde ela mora, né? O que ela faz, se vai falar com quem ela mora, se vai falar sobre a casa dela. Então, vamos acompanhar. Preste bastante atenção aí nessa atividadezinha. Alicia lives with her parents in Kentucky, USA. She is an only child, but her grandmother, uncle, and cousin live close by. It is a beautiful mountainous region known as Appalachia, but very poor. Their small and old house is falling apart. Nossa, teacher, mas apareceu muitas palavras novas. Ok, nós vamos trabalhando aos pouquinhos. Sobre o que esse texto fala, onde Alicia mora e o que significa a expressão only child. Nesse momento, é isso que é interessante nós buscarmos no texto. E essas 3 perguntinhas, nós temos as informações bem explícitas ali no texto. Ou seja, elas vão aparecer descritas no texto, é só você ler novamente e encontrar a informação.
Vamos conferir então? Conseguiu encontrar todas as respostas para essas 3 perguntas? Então acompanhe a teacher. Sobre o que o texto fala? O texto descreve o lugar onde a Alicia mora. Lembra que a teacher falou, né? Nós vamos falar sobre esta jovem, aqui tem uma parte da casa dela. Mas onde ela mora? Então o texto traz Kentucky, USA, lá nos Estados Unidos, né? E o que significa a expressão, então, only child? Only child é porque a Alicia, ela é filha única. Porém, tem outras pessoas que moram com ela, mas only child, ela é única filha, é a única criança da família, certo? Vamos para o próximo texto. Observem agora. Agora nós vamos falar sobre um menino e olha o quarto do menino. Então, provavelmente a gente vai descrever esse ambiente, será? Presta bastante atenção, então, na leitura, ok? Vamos começar. James is 9 years old. He lives in a top floor apartment in New York, USA. His parents also own luxury homes in Spain and in Long Island. He has a brother and a sister who are twins. Já veio outras informações aqui e outras palavrinhas também, né? Então, nós vamos trabalhar com elas agora. Em que tipo de moradia Jane vive? A teacher quer saber o tipo de moradia. E na letra B, o que significa a expressão top floor apartment? Então, olha só, a questão B já dá uma ajuda para responder a questão A, certo? E aí corre olhar no seu dicionário o que será que é esse top floor apartment. E nós já vamos conferir juntos. Vamos conferir? Conseguiu encontrar todas as informações? Se atentou à dica que a teacher deu da pergunta B ajudar a responder a pergunta A? Então vamos lá. Em que tipo de moradia Jamie vive? Ele mora em um apartamento. Olha aqui, ó, o que significa top floor apartment? Tava aqui a dica. Mas, teacher, eu coloquei top floor apartment, tá correto? Está perfeito também, certo? Porque esse top floor nada mais é do que uma descrição também
do tipo do apartamento. Então, qual é o significado da expressão? É que o apartamento ele está localizado na cobertura de um prédio. Então vejam, né, eles usaram ali a expressão luxury, né? Então já é um lugar mais luxuoso, certo? Agora nós vamos para o terceiro exercício, bem importante. Nós vamos completar as frases usando as palavrinhas aqui que nós temos. Cousin, luxury e twins. They are key words. São as palavrinhas-chave que nós usamos. E essas palavrinhas-chave, elas estavam no texto, tanto da Alicia quanto no texto do Jamie. Então agora, se precisar, a gente vai pegar o dicionário para conseguir responder aqui. Então, o tipo do exercício é o seguinte. Na letra A teacher afirma very comfortable and expensive. O que é muito confortável e caro? Nós poderíamos colocar na palavra cousin, luxury or twins. Pensa, procura lá no seu dicionário. Letra B. Children who are born to the same mother at the same time. Crianças que nascem da mesma mãe ao mesmo tempo. Qual seria a palavra? Cousin, luxury or twins? E a última. The child of your uncle or aunt. Ai, o filho do seu tio ou tia. É cousin, luxury or twins? Então, entenderam? A teacher colocou aqui 3 significados e eu quero que vocês me digam, desses 3 significados, quais são as palavrinhas que uma única palavra me dá a ideia desses significados todos. Então, agora sim, é uma atividade de dicionário, ok? Mas nós já voltamos para conferir juntos. Conseguiu resolver, conseguiu encontrar todas as palavrinhas aí no dicionário? Então vamos conferir juntos. Very comfortable and expensive. Luxury. Então, luxúria, né? É algo muito confortável e muito caro. Children who are born to the same mother at the same time. Crianças que nascem da mesma mãe ao mesmo tempo. São os twins, os gêmeos.
Ah, teacher, então lá no texto do Jamie, que ele tem um irmão e uma irmã, e aí fala essa palavrinha twins, isso mesmo. Então ele tem irmãos que são gêmeos. E a última, the child of your uncle or aunt, quem é a criança, né? Que é filho do seu tio ou da sua tia, como é que você chama ele? Chama de cousin, é o seu primo ou a sua prima. Conseguiu entender então como é o exercício? Então a teacher colocou o significado e você encontrou qual era a palavra que trazia essa informação. É o que a gente chama de informação implícita. Ou seja, se eu digo eu tenho irmãos gêmeos, está implícito que eles são da mesma mãe e que eles nasceram no mesmo dia. Então eu não preciso dizer eu tenho irmãos que nasceram da mesma mãe no mesmo dia. Eu posso dizer eu tenho irmãos gêmeos. Entenderam? Então aqui são as informações, essas 3 palavrinhas, que é o que nós chamamos de informações implícitas. E toda aqui, essa explicação são as informações explícitas, ok? E nós temos mais um exercício para finalizarmos a aula de hoje. Alicia e Jamie moram no mesmo país ou eles moram em países diferentes? Pode anotar aí para você não esquecer depois. Qual é a configuração da família de cada um em relação a pais, irmãos, mãe? A Alicia mora com os pais e o Jamie, com quem que ele mora? 3. Os dois moram em apartamento? Tanto a Alicia quanto o Jamie moram num apartamento? 4. Os dois vivem em contextos sociais iguais ou distintos? Por quê? E não se esqueça de utilizar informações explícitas do texto para justificar suas respostas. Ou seja, todas as respostas você encontra nos 2 textos. Elas estão ali, descritas, ok? Então, responda com bastante atenção e já vamos conferir.
Vamos conferir então as questões? Conseguiu reler o texto, os dois textos novamente para você detalhar aí nas suas respostas? Então vamos lá. Alicia e Jamie moram no mesmo país ou em países diferentes? Sim, os dois são dos Estados Unidos. Qual é a configuração da família de cada um? A Alicia, ela é filha única e o Jamie, ele tem mais 2 irmãos, né? E também no texto da Alicia dizia quem eram as pessoas que moravam com ela, certo? Os dois moram em apartamento? Não, só o Jamie mora em um apartamento. A Alicia, ela mora em uma casa. Os dois vivem em contextos sociais iguais ou distintos? Por quê? A Alicia mora em uma casa pequena e antiga. Já o Jamie mora em um apartamento luxuoso na cobertura. Então, a gente já sabe que os contextos sociais aqui são bem diferentes, certo? Bom, pessoal, o que nós estudamos nesta aula? Nós aprendemos a localizar as informações explícitas e específicas em textos descritivos em língua inglesa e aprendemos também sobre tipos de moradias em diferentes partes do mundo. Vimos também várias palavrinhas novas, né, para agregar aí o nosso conhecimento, o nosso vocabulário de língua inglesa. Espero que vocês tenham gostado e participado. See you next class.